Olá, pessoal, graça e paz. Que você tenha sucesso e progresso. Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, sua carreira profissional. Tudo aquilo que você colocar as mãos flua. Lembre-se que nós terminamos domingo o nosso propósito, a face do milagre, e terminamos o propósito confiantes. Crie, por isso falei. De que até mesmo que não aconteceu, já aconteceu. Como é isso? Não aconteceu no mundo humano, físico, mas no espírito já aconteceu. A Ana já estava alegre, com o semblante mudado, depois da oração, antes mesmo do milagre acontecer. Porque a oração mexe com a gente, o propósito mexe com a pessoa, e aí depois com Deus. Se não mexer com a pessoa, não é com Deus que vai mexer. Um outro texto é o de 1 Reis 18, onde o Elias disse assim, aquele desafio com os profetas de Baal. Você sabe que fazia 3 anos e meio que não chovia, e Elias chamou ali os 450 profetas de Baal, todo o povo, o rei Acabe. Ele disse, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor. Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Com as 12 pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E aí cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam isso novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher aquela valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água. Quando o povo viu isso, caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse é mais um processo de milagres. Processo de milagres. Um processo tem começo, meio e fim. Um processo não é algo que acontece no estalar de dedos ou no piscar de olhos. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Por quê? Porque o povo estava ali, oscilando entre 2 senhores. Antes desse versículo que eu li, o Elias já disse ao povo, até quando vocês vão ficar titubeando e cocheando entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, então fiquem com Baal. Eles estavam com um pé lá e um pé cá. Então reuniu aqueles profetas de Baal e fez um desafio. Preparem um altar, mas não coloquem fogo nele. Depois eu farei o mesmo. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal clamaram desde cedo até a tarde. Eles se cortavam, eles sangravam, eles gritavam, dançavam, pulavam, estavam em transe. Mas não aconteceu, foi nada. Então Elias veio e agora eu quero que você siga os passos. Entenda o processo do milagre e siga os passos do milagre. Porque depois o Elias orou e choveu. Antes da chuva cair e mudar aquele lugar com a bênção da chuva, o mal teve que ser repreendido. Primeiro o mal teve que ser repreendido, queimado, destruído, morto.
Depois a chuva de bênção veio. Venham para cá vocês. Reuniu o povo. E olha o processo do milagre. Aplica o processo aí na sua empresa e na sua vida. Reparem o altar. O altar estava em ruínas. Onde se oferecem sacrifícios ao Senhor, estava tudo destruído. Colocou 12 pedras. Cada pedra representando uma das 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Nós aqui do Ministério Apostólico Pleno Eliaquim, nós costumamos falar isso. 12 apóstolos, 12 tribos. E o detalhe é, reparem o altar. Repara o altar do teu coração, repara o altar da tua vida, onde você oferece ofertas e sacrifícios a Deus. Onde você oferece cultos de comunhão e adoração a Deus. Como você faz isso? É num altar quebrado? Num louvor meia boca? Num culto mais ou menos? Porque muitas vezes nós estamos ali oferecendo nossas ofertas de comunhão, o culto, o louvor, a oferta, mas é um altar quebrado, é coisa estragada, é comida podre, é coisa que ninguém quer. É o que está lá em Ageu capítulo 1, ou é Malaquias capítulo 1. Se vocês me oferecem qualquer coisa e querem que eu aceite, você pega um animal cego, tendo um animal são, me traz o aleijado, me traz o cego e quer que eu aceite? Vai oferecer ao governador, ele não vai aceitar, por que eu deveria? Muitos aqui estão assim. Ah, eu sou crente. Que tipo de crente? Meia boca? Eu faço oferta. Que tipo de oferta? É só dinheiro? Bem, repara o altar. Que o Espírito Santo fale com você e te ensine a reparar o altar. Segundo, primeiro foi isso, aproximem-se de mim. Vem para perto do homem de Deus. E eu vou dizer, vem para perto da igreja, vem para perto do homem de Deus, vem para perto do altar. Segundo, reparem o altar. Terceiro, coloca o nome de todo mundo no altar. Ele colocou o nome das 12 tribos de Israel. Naftali, Dan, Ruben, Levi, Judá. Todas as 12 tribos estavam representadas ali. Coloca todo mundo no teu altar. A família inteira, todos. Tudo que representa a tua vida, do começo ao fim. Então, ele cortou o novilho, jogou a água, e a água aqui, você sabe, não tem como pegar fogo numa carne encharcada de água. Não tem como pegar fogo em lenha encharcada de água. Não tem como pegar fogo num chão, numa valeta encharcada de água. Não tem como. A água apaga o fogo. Mas ele jogou a água. E aqui, jogar água significa duas coisas. A primeira coisa é que vai cair um fogo do céu, que não só é um fogo, mas é um fogo sobrenatural. É um fogo que não se faz aqui na terra. É um fogo que vai lamber a água, queimar pedra, queimar carne encharcada, lenha molhada. É um fogo sobrenatural. É um fogo que vai consumir tudo ali. E eu digo isso porque não é só a carne que foi queimada, a água que foi lambida pelo fogo, as pedras, o chão. Aquele mal foi queimado. Aqueles demônios foram destruídos. Porque na sequência o Elias levou esses profetas para a beira do rio e ali a espada matou um por um. Chega dessa idolatria maldita, desse estilo de vida, um pé aqui e outro ali. Eu sirvo a Deus, mas também sirvo a carne. Eu sirvo a Deus, mas também sirvo os meus próprios interesses. Eu sirvo a Deus, mas também sirvo a fé do fulano, do ciclano. Não, parou com isso. Esse fogo, então veio um fogo sobrenatural. Para queimar água só pode. E segundo, a água era uma oferta. Porque num tempo onde não tinha água, jogar 4 jarras, cada jarra 15 litros de água, vezes 4, 60,
vezes 3, 3 vezes 180, essa água aqui valia mais que dinheiro. Jogar essa quantidade de água aqui valia mais do que dinheiro, porque não tinha água na região. Estava faltando água, era tudo seco. Então, essa água representa as duas coisas. Orou, na oração, ele exaltou a Deus, deixou claro que ele não estava fazendo nada porque queria, mas porque o Senhor é que estava ordenando, e terminou dizendo que o Senhor traga de volta o teu povo para ti. Então, que isso aconteça. Que Deus opere milagre na sua vida, queimando todo o mal e recebendo os seus sacrifícios de comunhão, de oferta. E traga de volta o coração do seu povo de volta para si. Em nome do Senhor Jesus. Que através dessa queima do mal, dessa oferta milagrosa, desse fogo sobrenatural, todo mundo da sua família e os que te conhecem digam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e se voltem para Ele, para Deus, em nome de Jesus. Ó Santo e poderoso Deus, eu faço a mesma oração de Elias. Ó Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. Faz cair fogo do céu e que todos fiquem sabendo que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem sua. E que o Senhor faz o coração do teu povo tornar para ti. Repreendo todas as atuações diabólicas, esses males, desses Baals, desses demônios, desses profetas demoníacos, todo tipo de investida maldita, caia por terra e seja queimado da vida dessa pessoa. Seja tudo queimado, queima tudo, que não fique um demônio sequer de pé, uma obra maldita de pé, um laço armado, nenhum. Todos sejam destruídos. A doença, a enfermidade, o problema financeiro e as dívidas, a humilhação, a vergonha, as possessões demoníacas, as amarrações do inferno sejam queimadas, destruídas, arrancadas da vida dessa pessoa. E que o altar dela seja restaurado e que o Senhor torne o coração do teu povo para ti. Abençoa o trabalho, abençoa a empresa e os negócios, faz prosperar e que o coração do teu povo volte para ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Você tenha sucesso e progresso. Graça e paz.